ano começou com um drama. Um ídolo à beira da morte em um hospital da França. Os fãs pareciam não acreditar. Michael Schumacher, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, ficou em coma depois de bater a cabeça em uma pedra quando esquiava nos Alpes franceses. O acidente ocorreu 2 dias antes da virada de ano. Depois de 6 meses internado, o heptacampeão saiu do coma e está em recuperação na mansão da família na Suíça. A batalha pela vida continua. Na África do Sul, um astro no banco dos réus. Os holofotes estiveram voltados para o julgamento de Oscar Pistorius, o ex-atleta, o primeiro da história a correr nos Jogos Olímpicos com próteses de carbono nas pernas, foi acusado de assassinar a namorada Reeva Steenkamp. O velocista foi condenado por homicídio culposo quando não há intenção de matar e pegou 5 anos de prisão. Em fevereiro foram abertos os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia. Cerca de 3.500 atletas de 88 países disputaram provas no balneário às margens do Rio Negro. A temperatura subiu e por pouco não estragou a festa. Em alguns dias não houve neve suficiente para a realização de competições. Além disso, uma polêmica envolvendo a comunidade gay tomou conta dos Jogos por causa de uma controversa lei russa que condena a propaganda homossexual. Houve até pedidos de boicote ao evento. É só uma desculpa para aumentar a repressão! No Brasil, protestos contra a Copa do Mundo. Algumas manifestações terminaram com violência. Nos estádios, acidentes com operários. No total, desde o início das construções, 8 perderam a vida nos palcos do Mundial. Na região do estádio Mineirão, a queda de um viaduto provocou a morte de 2 pessoas e deixou 22 feridas. Em vários estados, greves e ameaças de paralisação provocaram tensão dias antes do principal evento esportivo do ano. Tão esperado dia chegou. 12 de junho, começava a Copa do Mundo no país do futebol. O Brasil foi invadido por turistas. Em campo, seleções sem tradição derrubaram gigantes. A Costa Rica foi uma das zebras. Venceu o Uruguai e a Itália e empatou com a Inglaterra. Colômbia e Chile também tiveram grandes atuações e orgulharam suas torcidas. O Mundial no Brasil vai ser lembrado por vários lances. Entre eles, a violenta entrada do colombiano Zúñiga contra Neymar, que tirou o brasileiro da Copa por causa de uma fratura em uma vértebra. E a mordida do atacante uruguaio Luis Suárez no zagueiro italiano Chiellini. A punição foi severa. A FIFA suspendeu o craque por 9 jogos e 4 meses de exclusão das atividades ligadas ao futebol. A competição foi marcada pela queda de grandes potências. A Fúria sucumbiu ainda na primeira fase. Para a Espanha, a queda significou o fim de boa parte de uma geração campeã do mundo. A Itália também foi eliminada na fase de grupos, mas a vergonha que esses times passaram nem de perto foi igual à nossa. Ironicamente, o Mundial reservou para os brasileiros o maior vexame que já vimos. No Mineirão, nossos garotos foram atropelados pelo impecável futebol alemão. Como não esquecer a derrota humilhante por 7-1? No fatídico jogo, Miroslav Klose bateu um recorde ao fazer 16 gols em mundiais, superando o brasileiro Ronaldo ao se tornar o maior artilheiro na história da competição. O Brasil se despediu da Copa com mais uma derrota por 3-0 para a Holanda e um discreto 4º lugar. Triste foi ter de aguentar os argentinos. Como consolo, restou aos brasileiros torcer para os algozes na final contra os hermanos. E não é que deu certo? No Maracanã, a Alemanha venceu o time de Messi e companhia por 1-0 e conquistou o tetracampeonato.
Brasil, a era Felipão chegou ao fim. No lugar dele, uma surpresa, Dunga, que desta vez não parecia nem um pouco zangado. O estilo dele agora está mais para paz e amor. Será que o capitão do Tetra vai conseguir que a seleção volte a conquistar o torcedor? Só o tempo dirá.